Bom dia, hoje é dia 9 de agosto e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23 e Marcos, capítulo 16, versículo 9. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live qualquer palavra para minha boca. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, mas vamos ler primeiro a introdução da Bíblia Spurgeon para o Apocalipse de João. Circunstância da escrita: João está desterrado na ilha de Patmos, condenado a trabalho por causa da palavra de Deus, velho, longe de suas igrejas, e é ali que os céus se abrem, e que a providência é esta. O exílio devia calar o apóstolo. Produziu o último livro da Bíblia. O império tirou-lhe o púlpito e Deus lhe deu uma visão. Escreveu as 7 igrejas reais da Ásia, com nomes, endereços e problemas concretos. E assim que o livro deve ser lido, não como um enigma para curiosos, mas como uma carta pastoral a congregações sobre perseguição que precisavam saber quem governa o mundo quando César parece governar. Confesso com fraqueza que não tenho a chave desse livro e não me atrevo a passar por seu expositor. Vi homens gastarem a vida em esquemas de trombetas e taças, e alguns perderam pelo caminho o gosto por pregar Cristo aos pecadores. Prefiro tomar este livro, o que está claro, o que é muito, e deixar o resto para o dia que soubermos. Contribuição para a Bíblia. Apocalipse fecha a Escritura, devolvendo ao crente aquilo que o Éden perdeu. Começamos com um jardim, uma árvore da vida e a comunhão com Deus. Terminamos com uma cidade, a árvore da vida nas margens do rio e Deus habitando com os homens. E entre as duas fontes está o Cordeiro. O livro apresenta Cristo como nenhum outro. Aqui ele era o que era e é e há de vir, com olhos como chamas de fogo e voz como de muitas águas. Águas. E disse de si mesmo aquilo que nenhum profeta ousaria dizer: Eu sou aquele que vive, que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Vê, quem tem as chaves não é a morte. Quem guarda a sua própria porta, o Senhor as tem no cinto. Nenhum crente morre por descuido do céu. É também o livro que o Cordeiro é o centro do trono. Ele aparece como o leão da tribo de Judá. E é o que se vê, é um cordeiro como havendo sido mortos. Pesa isto porque é a chave de toda a adoração celestial. No céu não cantam a sabedoria de Deus. Na criação apenas cantam o cordeiro que foi morto e comprou com o seu sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação. E aqui está a promessa que tem enxugado mais lágrimas que qualquer outra. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Notai a delicadeza da figura. Deus não mandará um anjo com um lenço. Ele mesmo enxuga. E a lista do que acaba é esta: morte, tristeza, choro e dor. Não sobrou nada do que hoje nos fere. O último capítulo termina com um convite e não como uma ameaça. O espírito e a esposa dizem: Vem, e quem quiser, tome de graça da água da vida. A Bíblia se fecha como se abriu, com Deus buscando o homem. Estrutura, capítulo 1, a visão do Filho do Homem. O desterro em Patmos,
a voz como de trombetas, os 7 castiçais de ouro, e o apóstolo caindo como morto aos pés daquele que põe a mão sobre ele e diz, não temas. Capítulo 2 e 3, a 7 cartas. Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Esmirna, pobre e rica. Pérgamo, com a doutrina corrompida. Tiatira, tolerante com Jezabel. Sardes, com o nome de viva e morte. Filadélfia, com uma porta aberta. E Laodiceia, morna e satisfeita com o Senhor, a porta batendo do lado de fora de sua própria igreja. Capítulo 4 e 5, o trono e o cordeiro. O trono, os anciões, o mar de vidro, o livro selado que ninguém podia abrir. O choro de João e a apresentação do cordeiro que é digno. A cena de adoração mais grandiosa da Escritura. Capítulo 6 ao 18, os juízos, os selos, as trombetas, as taças com interlúdios de consolo, os selados, a multidão que ninguém pode contar vinda da grande tribulação, a mulher e o dragão, as 2 bestas, o cântico de Moisés e do Cordeiro, e a queda da grande Babilônia, chorada pelos mercadores e celebrada no céu. Capítulo 19 e 20, a vitória, as bodas do Cordeiro, o cavaleiro do cavalo branco, cujo nome é verdadeiro e fiel, a prisão do dragão, o julgamento diante do grande trono branco, com os livros abertos e o livro da vida. Capítulo 21 e 22, o fim que é o começo. O novo céu e nova terra, a cidade santa descendo como a noiva adornada, as lágrimas enxugadas, as portas que não se fecham, o rio e a árvore da vida e a última oração à Bíblia, vem Senhor Jesus. Spurgeon em Apocalipse. Já me perguntaram se eu poderia explicar as 7 promessas desse livro. Não posso. E não finjo poder. Mas posso tocar uma delas ao teu ouvido e avisar-te para fugires da ira vindoura. Tendo por certo que muitos gastaram nesse capítulo a força que deveriam gastar buscando alma, e saíram sábios em seus e ignorantes do Salvador. O que é claro, preguei muito. As 7 cartas dos capítulos 2 e 3 foram a minha visita pastoral às igrejas da Inglaterra. Laodiceia foi a que mais usei e sempre com temor. O Senhor está do lado de fora da porta de sua própria igreja, batendo e que aquela congregação que se julgava rica. Nenhuma outra das 7 se acha em pior estado, e nenhuma se acha em melhor. O 5º capítulo é a minha ideia do céu. João chora porque ninguém podia abrir o livro, e então lhe dizem que o leão venceu, e ele se volta e vê um cordeiro como morto. Prego esta contraste cada vez que posso. A força do céu tem a forma de um sacrifício, e o 21º capítulo tem sido a minha esperança nas noites de dor. Deus mesmo enxugando as lágrimas. Passei anos com o corpo em sofrimento e almas muitas vezes em treva. Não peço agora que me expliquem a besta nem o milênio, peço só aquela mão. Quando ela vier, terei tudo explicado sem uma palavra e direi com o último verso dessa Bíblia, vem Senhor Jesus. Não haverá mais novas revelações, nenhuma mais é necessária. O cânon está fixado e completo. A quem acrescentar a ele terá acrescentado a si pragas deste livro. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Apocalipse de João. Agora vamos ler o devocional da manhã. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para que lhe derem claridade. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Lá no mundo melhor, os habitantes são independentes do conforto que cerca todas as criaturas. Não têm necessidade de vestuário, seus mantos brancos nunca se gastam e nunca se deterioram. Não precisam de medicamento para curar doenças, pois nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Não precisam dormir para repor as energias de seu corpo. Não descansam durante o dia nem a noite, mas incansavelmente louvam em seu templo.
Não precisam de relacionamentos sociais para terem consolo e qualquer felicidade que possam ser fruto da união com seu companheiro. Não é essencial para seu êxtase, pois a comunhão com seu Senhor é suficiente para suprir seus maiores desejos. Lá não precisam de mestres, eles comungam os inquestionáveis uns com os outros a respeito dos assuntos de Deus, mas não precisam disso como a forma de instrução. Todos são ensinados pelo Senhor. Nossas são as esmolas no portão do rei, mas eles podem banquetar-se na própria mesa. Aqui nos recostamos em um ombro amigo, mas lá eles se recostam em seu amado e somente nele. Aqui precisamos de ajuda de nossos companheiros, mas lá estaremos encontrando tudo o que desejamos em Cristo Jesus. Aqui olhamos para a carne que parece e para o vestuário que se deteriora pela traça, mas lá eles têm tudo em Deus. Utilizamos o balde para conseguirmos água do poço, mas lá eles bebem da fonte principal e encostam seus lábios na água viva. Aqui os anjos nos trazem bênçãos, mas lá nos desejaremos mensageiros do céu. Eles não precisam de Gabriel para nos trazer bilhetes de Deus, pois lá vem Jesus face a face. O que temos que tempo abençoado! Será que estivermos acima de qualquer causa secundária se pudéssemos descansar no braço de Deus? Que honra gloriosa quando Deus não suas criaturas, o Senhor, não suas obras forem nossa alegria diária. Nossa alma terá então atingido a perfeição da felicidade. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do Evangelho segundo Marcos. Circunstância da escrita. João Marcos era moço quando saiu com Paulo e Barnabé e voltou atrás no meio do caminho. E por causa disso, Paulo se recusou a levá-lo na segunda viagem. E houve entre os dois apóstolos uma separação amarga. Guardai isso, porque é uma das mais doces provas da graça na Escritura. O rapaz que fracassou escreveu o Evangelho, e o mesmo Paulo, anos depois na prisão, pediu que o mandassem, dizendo que era útil. Deus não descarta os que tropeçam no primeiro canto. A antiguidade cristã diz que Marcos escreveu aquilo que ouviu de Pedro, e o texto tem de fato a marca de Pedro, rápido, direto, com detalhes que só uma testemunha lembraria. E nada complacente com os apóstolos. Se este é o Evangelho de Pedro pelas mãos de Marcos, reparai com os defeitos de Pedro. Apareçam sem desconto. Homem inspirado não polia a própria história. Enquanto escreveu para os romanos, gente prática e por isso explica os costumes judaicos, traduz as palavras aramaicas e omite a genealogia. Um romano não queria saber de linhagem, queria saber o que o homem fez. Por isso este evangelho começa sem berço, começa com um homem no deserto e um filho de Deus entrando em ação. Contribuição para a Bíblia. Marcos apresenta Cristo como servo, e a palavra que governa o livro é logo ou imediatamente. Repetida mais de 40 vezes, o evangelho do trabalho, do serviço, sem descanso, do mestre que não tinha tempo de comer e o que se retirava de madrugada para orar, porque de dia não havia lugar vago. O versículo que resume o livro e o próprio evangelho é este, porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. São duas metades. Ele veio servir, e isso já bastaria para nos humilhar. Mas veio também para dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui está a expiação. A palavra resgate significa preço pago para libertar um cativo, e o preço não foi exemplo dele, foi a vida dele. Quem prega o Cristo servo e cala o Cristo resgate, deixa o cativo na cadeia com um modelo de boa conduta. E a abertura é uma declaração, não um argumento. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos não prova a divindade, anuncia. E depois disso passa o livro inteiro mostrando obras que só Deus faz. Aquieta o mar, perdoa pecados, expulsa legiões e ressuscita mortos. Este evangelho também é o mais honesto sobre a fraqueza dos discípulos. Eles disputam quem é o maior, adormecem no jardim, fogem na prisão e não creem num túmulo vazio. Deus
deixou isso registrado para consolo dos crentes fracos e para envergonhar o que se acham fortes. Estrutura. Capítulo 1. O começo em movimento. João Batista, o batismo, as tentações em 2 versículos apenas, o chamado dos pescadores e um dia inteiro de trabalho em Cafarnaum, que termina com a cidade toda à porta do mestre orando antes do amanhecer. Capítulo 2 ao 7. O ministério na Galileia. O paralítico descido pelo teto, a mão seca, a tempestade acalmada, o endemoniado de Gadara, a filha de Jairo, a mulher com a franja das vestes, os 5.000 alimentados e o confronto sobre as tradições dos anciões. Capítulo 8 ao 10, a virada, a confissão de Pedro e a repreensão em seguida. A transfiguração os 3 anúncios da paixão e a lição sobre grandeza que termina no versículo do resgate. E o cego de Jericó gritando pelo filho de Davi enquanto os muitos o mandavam calar. Capítulo 11 ao 13, Jerusalém. A entrada, a figueira sem fruto, o templo purificado, os debates e o discurso sobre o fim, com a ordem de vigiar repetida 4 vezes. Capítulo 14 ao 16, a paixão e a ressurreição, o perfume derramado, a ceia, o Getsemane, com a oração para que passasse o cálice, a negação de Pedro contado com todos os detalhes, a cruz com os gritos de abandono, o centurião romano confessando que aquele homem era o Filho de Deus e o túmulo vazio com as mulheres tremendo, um final abrupto como o restante do livro. Spurgeon e Marcos. Amo este evangelho. Pela sua pressa, não há nele ornamento, não há longos discursos, é tudo ação. Me faz bem lê-lo quando ando preguiçoso. Costumava dizer aos meus alunos que lessem Marcos antes de sair para o campo. Depois se atravessem a reclamar do cansaço diante do mestre, que não tinha tempo de comer. Preguei muitas vezes sobre o resgate de muitos, e sempre com a pregação de que fazer de Cristo apenas um exemplo. Dizia eu, se ele veio somente para servir, então tenho um modelo e continuo condenado. Mas ele veio para dar a vida em resgate, e portanto tenho um Salvador. Não confundais o espelho com a porta. Guardo especial ternura por João Marcos, o homem que voltou atrás. Tive no colégio de pastores mais de um rapaz que fracassou no primeiro campo e voltou para casa envergonhado. E a todos eu contei essa história. Aquele que abandonou Paulo em Pafília escreveu um dos 4 evangelhos. Não escreva a vossa própria sentença por causa de uma derrota. E a cena de madrugada no primeiro capítulo me repreendeu a vida toda. Depois de um dia em que a cidade inteira se juntou à sua porta, ele se levantou muito antes do dia e foi orar. Num lugar deserto, eu que tive tabernáculos cheios e listas de compromissos, aprendi tarde que o segredo daquele ministério não estava na multidão da noite, estava no lugar deserto da manhã. Nenhuma fé é tão pequena que Cristo a despreze. Leve a ele sua incredulidade e ele a curará. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Marcos. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Marcos capítulo 16, versículo 9. Maria Madalena era vítima de um mal terrível. Ela era possuída não por um apenas, mas por 7. Estes horríveis ocupantes causaram muita dor e contaminação ao pobre corpo, onde encontraram um abrigo. Seu caso era sem esperança, medonho. Ela não podia se ajudar e nenhum ser humano podia socorrê-la, mas Jesus passou por aquele caminho e sem que a pobre endemoniada o buscasse e provavelmente até mesmo o tivesse resistido, ele proferiu a palavra de poder, e Maria de Magdala tornou-se um troféu do poder da cura de Jesus. Todos os 7 demônios deixaram-lhe para nunca mais retornarem, expelidos e impetuosos pelo Senhor de todas as coisas. Que bendita libertação, que feliz mudança, do delírio ao deleite, ao desespero à paz, do inferno ao céu. Imediatamente ela se tornou uma constante seguidora de Jesus, aprendendo
cada uma de suas palavras, seguindo seus passos, compartilhando sua vida laboriosa e, sobretudo, ela se tornou sua generosa ajudadora. Primeiro entre os grupos de mulheres curadas e agraciadas que ministravam a ele materialmente. Quando Jesus foi erguido na crucificação, Maria permaneceu como participante de sua vergonha. Vemos seu primeiro olhar de longe, depois ela se aproxima dos pés da cruz. Ela não podia morrer na cruz como com Jesus, mas permaneceu o mais próximo que pôde. Quando seu corpo bendito foi retirado, ela cuidou para ver como ele seria deixado. Ela foi cristã fiel e cautelosa, a última na sepultura onde Jesus dormiu, a primeira na sepultura quando ele ressuscitou. Sua santa fidelidade fez dela uma observadora favorecida de seu amado Rabone, que concedeu e chamou pelo seu nome, fez dela sua mensageira de boas novas aos temerosos discípulos e a Pedro. Portanto, a graça encontrou como uma insana e fez dela uma ministra, expulsou demônios e deu o privilégio de ver anjos, liberta de Satanás e unida para sempre ao Senhor Jesus, que também seja um milagre de graça, que eu seja também um milagre da graça como este. E esse é o devocional do dia 9 de agosto. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã, aqui entre 8 e 9 horas. E o devocional da noite, entre 8 e 9 horas. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja nesse início de semana. Um feliz Dia dos Pais a todos. E mais tarde, ao meio-dia, nós temos o sermão especial dos Dias dos Pais, com o título A Paternidade que Aponta para o Cordeiro, sobre Abraão, Jacó e José, o pai de Jesus. Então, agradeço a todos, espero vocês ao meio-dia. Que Deus te proteja. Amém. Amém.